Hoje Deus colocou no meu coração uma palavra, eu creio que vai falar muito com você e comigo também, sobre o entendimento daquilo que vem a ser a Igreja de Deus e por que nós precisamos da Igreja de Deus e por que na verdade, além daquilo que já aprendemos em Cristo, se nós sairmos de perto de Deus, como disse nosso amado irmão Lucas, nós vamos desagradar a Deus. Então isso é uma falta grave. Então eu creio que Deus vai falar conosco em nome de Jesus. Abra suas Bíblias em nome de Jesus, no livro de Gênesis. Esse é o livro que todo mundo não tem problema. É o primeiro livro, Gênesis capítulo 12. Não é esse, irmão Leandro? Esse aqui ninguém erra, né? É só abrir e já está na mão. Amém? 12, Gênesis 12. Amém? Vamos ler então do verso 1 até o verso 4, eu creio que seja suficiente. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o teu nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Poderia sentar, irmãos, em nome de Jesus. Então, que três está bom. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. E nós vemos que muitos caminhos de Deus são colocados em nossos corações, em nossas mentes, e alguns caminhos parecem assim, isso não é, que não me soa bem ser de Deus, talvez seja uma intuição, talvez seja alguma coisa imaginária da minha vida, e que eu tenho alguma dificuldade de compreender o que é Deus e o que não é Deus. Deus colocou no meu coração uma palavra que define propriamente aquilo que vem a ser a vontade de Deus. Então, na palavra sagrada, ao qual nós acabamos de ler, ela mostra que o mundo era um mundo no início da sua civilização. Então nós vemos aqui que existe a história de um homem chamado Abraão. E esse homem, ele é um homem que foi contemplado por Deus, considerando inúmeras razões que pudesse satisfazer o coração de Deus. Então, quando nós olhamos assim para a estrutura de Deus, é claro que nós vemos a magnitude de Deus e temos uma fé em Deus perfeita, mas algumas coisas precisam ser mais claras pela palavra, para que nós possamos observar o quão Deus, na verdade, faz muito desde o mundo antigo. A palavra lida, ela se refere a uma família de pessoas que estavam reunidas. Então, aqui no contexto da palavra, diz assim, estou lendo no capítulo 11, verso 31. Tomou Tera a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para a terra de Canaã. Foram de Arã e onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. O que nós vemos aqui, irmãos? Nós vemos uma família de pessoas no qual aparece o pai de Abraão, aparece o sobrinho de Abraão, que é Ló, e que nós vemos que o filho o irmão do próprio Abraão veio a falecer. Então o que nós temos aqui? Uma família junta, e juntamente, naturalmente, o pai de Abraão, que é Tera. O que eu quero mostrar para os amados irmãos é que Abraão nasceu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é o atual Iraque, que nós falamos hoje. E nós vemos então que Ur dos Caldeus, o Iraque, é uma terra de pagãos, é uma terra de pessoas que não têm hábitos até os dias de hoje do cristianismo ou do judaísmo. Então, praticamente no próprio Iraque, o que tem neles é sempre aquela religião muçulmana que nós já conhecemos. Então, isso é desde o mundo antigo. E o que nós vemos aqui nessa palavra é que quando o Senhor vai até Abraão, Deus fala com Abraão, ele disse: olha, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei.
Aqui nós observamos que ele tem que sair da casa do pai dele, mas o pai dele já havia falecido. Então nós olhamos aqui e vemos, e havendo Tera, no verso 32 do capítulo 11, diz assim: e havendo Tera vivido 205 anos, ao todo morreu em Harã. Deus colocou uma explicação para que nós possamos entender o início de tudo, porque às vezes alguém fica, irmã Kelly, mas me dá uma suficiência de provisão, ou de, digamos assim, de provas, que realmente Deus quer que nós estejamos na igreja. Me fala alguma coisa nesse sentido. Quando nós olhamos para essa palavra, nós vemos que é um convite da parte de Deus em separar alguns que lhe convêm. Então veja bem, Abraão tem uma família, naturalmente ele nascido naquela família, viveu ali no Iraque, atual que é Ur dos Caldeus, e naturalmente para uma outra região da Mesopotâmia, e aí ele viveu. Mas Deus fala: Abraão, não quero você no meio deles, não. Então nós devemos entender, irmãos, que quando nós olhamos para Deus, ainda que nós tenhamos uma estrutura, um laço parental bem forte, sabe, sólido, nós observamos que por aqui não é o lugar onde Deus quer que nós venhamos a ficar. Mas na nossa cabeça funciona assim: olha, eu quero ficar ao lado do meu parente A, B, C e D. Pelo que eu aprendo aqui na palavra de Deus, eu vejo que o coração de Deus, ele sempre esteve na sua família, nos homens que na verdade irão fazer a vontade dele, porque ele fala assim: disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, ou seja, ele mora num lugar, e Deus está dizendo: Abraão, você tem que sair desse lugar. Aí ele vai mais além e diz: da tua parentela. Por quê? Porque a parentela, irmãos, ela, às vezes, nós nos apegamos a coisa que é a parentela, mas não nos apegamos à fidelidade que deveríamos apegar a Deus, como disse, explicando aqui o desejo de agradar a Deus, o nosso irmão Lucas. Ele disse: nós precisamos agradar a Deus, mas por que você precisa agradar a Deus? Irmãos, entendam bem, o mundo mal começou, e Deus vem e levanta um homem chamado Abraão, e Deus faz promessa a ele. Por quê? Esse homem, na verdade, é um homem que foi contemplado por Deus, porque Deus viu: olha, ele já perdeu um irmão, agora tem o pai. A Bíblia não fala isso da mãe dele, e Deus começa a olhar que eles têm comportamento de pagãos. Então é muito comum, irmãos, às vezes uma pessoa se junta com os pagãos, e aquele paganismo faz com que todos os demais sejam pagãos. Ou seja, tem aqueles hábitos que nós já conhecemos, que não precisamos nomear entre nós, porque eles são pagãos. Aqui nesse convite que Deus fala para Abraão, Deus fez uma série de coisas que ele olhou para dentro do coração de Abraão. Uma das coisas que mais me chamou a atenção é que Deus faz um convite para Abraão, irmã Eliette, mas ele não diz qual a cidade que Deus vai levar ele. Então veja bem: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai, sai do meio deles. E alguém vai dizer assim: mas qual é a razão que Deus chamou irmã Vani para que eles saíssem daquele meio? Irmãos, vamos entender o seguinte: Deus é uma pessoa que ele tem os objetivos bem claros na palavra dele. O que ele quer formar? Porque o desejo dele era que o homem estivesse com ele no paraíso. Mas nós sabemos que houve a queda, e esse capítulo aqui antecede a Torre de Babel. Então é o início da civilização. Esse homem chamado Abraão, ele é um homem, irmãos, que ele começa a ter uma convivência maior de entendimento da parte de Deus. Porque uma das coisas mais maravilhosas que nós temos que entender, irmã Miriam, é que você tem uma capacidade espiritual que é dada por Deus muito além daquilo que você já tem. Então você observa bem, quando Deus chama esse homem, no meio de vários homens, uma coisa fica clara: ele não é um homem jovem. E por que para Deus não tem problema? Porque a Bíblia diz que Deus é que capacita o homem. É Deus que enxerta no homem aquilo que nenhum homem nunca terá, nunca receberá. É Deus que coloca no coração da Viviane a capacidade dela compreender, a capacidade de ser, de fazer, de realizar, acima da média, considerando o quê? Que a Viviane tenha confiança em Deus. E nós vemos aqui que nessa trajetória é um assunto que se dá 1800 anos antes de Cristo, ou seja, são quase 2000 anos antes de Cristo, e essa história se dá. O que nós aprendemos aqui com essa palavra, irmãos?
nós olhamos, por exemplo, às vezes, apenas a aparência, você olha de uma forma errada. Por isso que Deus fala, o homem olha a aparência, mas eu olho o coração. Esse trajeto aqui é um trajeto que Deus colocou de implante no coração do próprio Abraão. E muitas coisas, irmãos, ficam claras quando nós começamos a ter a sensibilidade de compreender o porquê devemos levar tudo tão sério, tão sério, tão sério, para que nós tenhamos resultado. É porque desde o mundo antigo Deus fala claramente aqui para todos nós na sua palavra: olha, eu sempre tive desejo. Qual é o meu desejo? Fazer a família da fé conforme havia, na verdade, colocado no meu coração anteriormente, antes do homem cair no pecado. Então o desejo de Deus era que todos se vivessem ao lado de Deus, mas houve o pecado, caímos, mas aí Deus fala: agora eu estou de novo considerando a trajetória do meu pensamento. Então o pensamento de Deus começa aqui em Gênesis 12, de uma forma a dizer assim: olha, eu comecei a trabalhar no coração de Abraão, comecei a fazer de Abraão que ele tenha uma afeição a Deus. Então essa situação aqui, ela é uma situação que demonstra que esse homem, aos 75 anos, é o que diz o texto, 75 anos de idade, ele já era um homem vivido, mas ele não tinha maturação espiritual. E aí qual era o desejo de Deus? Vou tirar Abraão no meio dos pagãos. Isso é uma coisa que deve nos ensinar muito, irmãos, porque essa trajetória aqui começa a vida de uma família. Então a Bíblia diz que aqui vai Abraão, vai a mulher dele e vai o sobrinho dele. Mas quando você vê falar na palavra consolidada, você às vezes não imagina o esforço espiritual e o esforço físico que esse homem fez. Porque quando Deus chamou ele está num país, e naquele momento, Jonathan, ele vai de um país para o outro, mas a trajetória não revelada por Deus, ele foi caminhando e andando de animais aproximadamente 2.500 quilômetros. Você imagina se Deus faz um chamado à irmã Flávia, e a Flávia tem que se virar nas condições dela, ou a família dela. Bom, Flávia, o mistério não é aqui no Mogi das Cruzes, o mistério vai passar da Bahia. O que esse homem andou foi mais do que a distância daqui para a Bahia, para você ter uma ideia. Só que tem que ele não foi de carro, ele foi andando a pé, e possivelmente usando alguns animais. Mas você andar 2.500 quilômetros é coisa demais. Eu quero dizer para os irmãos que às vezes a capacidade do homem, ela vai muito além, mas o que Deus colocou no coração desse homem foi o desejo de seguir a Deus, a sua voz. Ele não sabia que ele iria a fazer a vontade de Deus indo para Canaã. Canaã naturalmente é Israel, e que depois veio a ser inicialmente Canaã, e depois veio a ser a Palestina, e hoje é o Estado de Israel, que nós chamamos com uma linguagem atualizada. Imagina você, irmãos, você passar dias e noites caminhando 2.500 quilômetros, mas ele vai perguntar: mas Deus, eu estou indo para onde? Abraão, vai em frente. Ele atravessou vários países e não teve, na verdade, nenhum momento que esse homem, ele fosse um homem a dizer assim: eu vou voltar para trás, vou voltar para o Iraque. Nossa vida espiritual, nós precisamos entender e debulhar quais são os esforços que estão na nossa vida, que comprovam realmente que Deus é Senhor da nossa vida. Eu quero dizer para os irmãos que quando você tem um esforço, você olha e você tem que alcançar o alvo. Voltando aqui a essa história, irmãos, o que eu quero que os irmãos entendam? Às vezes eu acho que os irmãos não harmonizam o esforço que tem que fazer para que Deus possa se revelar. Essa palavra aqui, ela mostra que Deus é um Deus que fala com o homem. E uma das coisas que eu nunca admiti na minha vida era que, se toda essa palavra, se toda essa doutrina é ensinada, se toda essa ciência é trazida, como o próprio Abraão, ele levou aquilo tão a sério. Mas aí o que me deixa mais ainda convicto de que tem que obedecer a Deus é que ele não tem Bíblia na mão. Ele tem a voz de Deus, e Deus fala com ele: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí Deus: mas que terra que é? A terra que eu te mostrarei, a terra que eu te mostrarei, a terra que eu te mostrarei.
Abraão naturalmente ficou ecoando, ele disse: uma terra, a terra que eu te mostrarei. Veja bem, irmãos, Abraão já tinha naturalmente o convite de Deus, ele tinha as incertezas da vida, ou melhor, as certezas da vida. Por quê? Porque ele já sabia quem era o vizinho dele, ele já sabia quem eram os parentes dele, ele já sabia quem eram aquela parentela, aquela região, aquele local, o supermercado onde ele ia, sabe, a padaria, tudo ele já sabia ali, ele estava confortável. Como você sabe também na sua casa, você anda um pouquinho, você vai na padaria, você anda um pouquinho, você vai ali comprar alguma coisa, colocar gasolina, você está bem confortável na tua casa. Mas Abraão, Deus disse assim: Abraão, agora eu vou te levar para uma terra. Mas Deus, qual é a terra? Deus não fala qual é a terra. A viagem com Deus começou, mas Deus não disse o lugar. O que Deus quer nos mostrar nessa palavra é que quando uma mulher ou um homem pegam no arado, eles têm que entender o seguinte: tudo que Deus tem pela frente são incertezas. Tudo que Deus tem pela frente são incertezas. Mas você fica afeiçoado a fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque dentro da magnitude de todo o planeta, de todo o universo, não tem nada mais lindo, extraordinário do que você conseguir entender a vontade de Deus. Porque para muitas pessoas, irmãos, o que nós fazemos, diz o apóstolo Paulo, que as pessoas pensam que nós somos loucos por Deus. Estamos sonhando com um mundo invisível diante de Deus, e esse homem já sonha com o mundo invisível. Por quê? Porque Abraão, aos 75 anos, ele ouve a voz de Deus. A Bíblia diz que ele não viu a Deus, ele ouviu a voz. Existem várias situações que deixam a nossa realidade espiritual muito longe daquilo que nós poderíamos entregar a Deus, e não entregamos. Então fica uma pessoa que não é moldada, não é polida, não é, na verdade, aquele diamante que Deus quer. Esse homem chamado Abraão, a gente tem que entender o seguinte, irmãos: ele foi aculturado no meio de pagãos. Os pais deles eram pagãos, os irmãos eram pagãos, e de repente entra uma voz e diz: olha, você tem que se separar desse paganismo, dessa parentela. Mas a Bíblia diz que Deus fez promessa a ele, dizendo assim: vai para a terra que eu te mostrarei. Aí Deus diz assim: o que vai fazer com ele? A ti te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome, se tu uma bênção. Irmãos, na nossa vida espiritual, nós devemos olhar e fazer, sabe, uma depuração. O que é depuração? A depuração é você, na verdade, refinar aquele assunto, refinar. Aí eu vou e digo: Bruno, acho que nós chegamos no melhor de tudo. Por quê? Quantas vezes o senhor refinou, pastor? Eu acho que no mínimo mais 8. Bruno, acho que agora está bom. Espiritualmente, irmãos, quando você vê Abraão, você vê um homem de 75 anos. Você não vê um garoto jovem. A Bíblia diz que ele tinha 75 anos quando Deus chamou ele. Mas ele não tinha, naturalmente, aos 75 anos, você não tem o vigor de uma pessoa de 30 nem de 20. Porque 75 anos é uma idade já avançada em parte. Mas esse homem aqui, ele vai ser capacitado não pela sua condição apenas física e biológica. Esse homem não tem condição espiritual nenhuma, ele vai ser condicionado. Agora você veja que uma das coisas que mais me fascina é quando eu olho a palavra de Deus, eu vejo que o mundo espiritual de Deus é tão sólido, isso me ensina. Talvez tenha falado com os irmãos outras vezes. A Bíblia diz que quando Moisés ficou no monte por 40 dias, e quando ele desceu, as pessoas do arraial não conseguiam olhar para Moisés, porque tamanha era a glória que a face de Moisés trazia, por ter ficado 40 dias na presença de Deus. Nós olhamos e vemos a grandeza, irmão Lucas, de Moisés ter ficado 40 dias. Olha, alguém diz que não consegue ficar 3 dias sem comer. A ciência diz que se ficar 5 dias, no 5º dia vai a óbito. E de repente desce Moisés do Monte Sinai, após ter ficado 40 dias sem comer. O que eu aprendo com isso? Irmãos, você vê que o mundo espiritual de Deus é muito mais sólido. Porque se alguém chega para o próprio Leandro, que trabalha na área de saúde, alguém diz: olha, Leandro, essa pessoa está passando mal. Alguém diz assim: está sem comer há quantos dias? Deve ter uns 4 dias.
Aí o Leandro vai dizer, então é isso, não pode ficar sem comer. Mas só que tem que, quando Moisés fica no monte, na companhia de Deus, vivendo com Deus, ele fica 40 dias e não morre. 40 dias, irmãos, é muito tempo. E o que isso nos ensina? Que Abraão, quando olhou para Deus, ele não fez uma arguição de perguntar, mas qual é a terra que eu vou? Quem é que vai comigo? Quem vai ser o patrocinador? Quem vai me dar condições de eu ir? Eu só apenas estou ouvindo a tua voz. A Bíblia está dizendo aqui que ele creu nas promessas de Deus. Nós estamos na casa de Deus, irmãos. Existem coisas que você deve entender a palavra de Deus falando no meio dos irmãos. Eu não sei se os irmãos sabem, cada hino que toca aqui, ele é selecionado várias vezes. A irmã Rosana já viu um hino, ele está coordenado com a palavra. Amém. Se não tiver, não toque. Esse hino expressa a alegria de Deus, fala de Deus como centro. Amém, vamos tocar. Se esse hino não expressa alguma coisa da vontade de Deus, como tem muitos hinos, ela corta aquele hino não entra. Entendeu? Porque tem coisas que são para louvor do homem, são coisas que são para louvor de Deus. Esse fato aqui, ele é bem claro, porque a gente começa a entender que Abraão começa a ver toda a obra de Deus como uma realidade. Então o que você precisa entender na sua vida é, mas por que eu estou na igreja, irmã Eduardo? Por que eu estou na igreja? Irmãos, entendam bem, Deus desde o mundo antigo, Ele vai sempre fazer com que os homens possam entrar com o entendimento da igreja. Esse é o caminho, esse é o caminho de Deus, é o sonho de Deus, é a vontade de Deus. O quê? Porque Ele quer fazer uma família. Tudo bem, o fato de ter perdido muitos homens e mulheres na queda, Ele está dizendo, não quer dizer que meu sonho acabou, não quer dizer que a minha vontade acabou. Abraão deseja fazer a vontade de Deus. E quando você está na casa de Deus, irmão, você tem que entender que você precisa gostar de Deus, porque às vezes você não gosta de Deus. Você pode ter uma pequena simpatia por Ele. Você pode ter apenas, um pouquinho de religiosidade. Mas Abraão, ele começou a mostrar para Deus, que a Bíblia diz que Abraão se tornou amigo de Deus. Eu tive um amigo que eu já falei com vocês aqui, que durante muitos anos, nós fomos sócios, estudamos juntos. O primeiro emprego da faculdade dele, quem deu fui eu. Eu lembro que ele estava formado, dizendo, Sérgio, não consigo um emprego em lugar nenhum. Já tinha uma empresa lá no Rio pequena, aí eu fui lá na loja, eu falei assim, vamos resolver isso aí. Nós éramos amigos mesmo. Eu lembro até hoje, nós fomos lá, eu comprei todos os móveis e falei assim, eu vou dividir essa sala aqui que é grande, aí você fica lá, eu fico aqui, vou te ensinar tudo do que nós fazíamos. Nós vendíamos os últimos lançamentos de matéria-prima farmacêutica. Aquele jovem era meu amigo desde 11 anos, então quando ele estava com 27, e quando nós fizemos isso tudo, eu comecei a ensinar. Ele era formado em administração, não sabia o que eu fazia, e depois ele foi aprendendo. O que eu quero dizer é que ele era amigo. Passado mais uns anos, ele comprou carro, comprou apartamento, tudo com dinheiro da nossa empresa. Amigo é alguém que você gosta muito, não é alguém que você trata de qualquer jeito. O que eu quero trazer para você é que quando Abraão creu em Deus, ele não olhou naturalmente que ele iria se colocar em perigo. Por quê? Porque ele ia passar em outras nações, outros povos, em outras pessoas que tinham outros costumes. E você sabe que o povo daquela região, eles têm naturalmente uma maldade até um pouco mais acirrada, porque vem de muitas guerras, vem de muitas experiências não agradáveis na sobrevivência deles desde o mundo antigo. O mundo começou por lá. Então Abraão deve ter falado, olha, é mais confortável ficar aqui. Poderia ter falado. Por quê? Eu vou me expor, eu estou com 75 anos. Eu vou me expor com a minha mulher, vou me expor com meus bens, vou me expor com meu sobrinho. O que eu tenho que sair daqui, irmãos anjos? Se eu posso ficar em Ur dos Caldeus, aqui junto com onde eu nasci, onde eu fui criado, é a minha região, é essa região. E de repente vou ter que passar pela Turquia, vou ter que passar por outros países, vou ter que passar pelo Egito, a troco de quê? Observa que ele tem 75 anos, ele não olha para o problema. O que eu quero mostrar para os irmãos é que algumas coisas, elas se convertem simplesmente em alguma coisa completamente contrária a Deus. E quando nós não temos o entendimento da parte de Deus, nós nos tornamos um objeto.
Alguma coisa que você fala assim, mas olha, eu sou dizimista, eu sou ofertante, irmãos. O que Abraão vai fazer vai influenciar o mundo. Mas por que ele vai influenciar o mundo? Ele influenciou o mundo, por quê? Porque Deus, na verdade, Ele está sempre entrando nas igrejas e batendo, ó, estou procurando. O que você está procurando, Deus? Estou procurando. Deus está sempre à procura de uma pessoa que seja muito amiga dele, uma pessoa que possa ser a pessoa de confiança dele, uma pessoa que possa, na verdade, fazer tudo por ele. Por quê? Porque o mínimo que você entende é que ele está na categoria Deus. O que eu tenho que fazer? Eu preciso atender ele, porque a categoria dele é maior de todas. É ele que me dá vida, é ele que me faz respirar, é ele que me faz ser feliz, é ele que me faz ser um homem de ter ou não ter. Então, se ele está na categoria Deus, o que eu tenho que fazer? A vontade dele. Abraão entende isso. Mas às vezes vemos as pessoas dentro da igreja e as pessoas não entendem a Deus. Eu conheci agora o Ítalo e a Brenda. Eu conheço eles, mas não sou amigo deles. Eu conheço alguns irmãos, mas eu não sou amigo. Entenda bem, Deus, quando encontrou a Davi, a Bíblia diz que achei Davi. Davi é um homem perfeito, segundo o coração de Deus. O que ele é perfeito? Ele é equilibrado. A nossa vida com Deus, você às vezes fica pensando, mas o que eu tenho que fazer para andar mais com Deus? Irmãos, é fazer talvez o que você nunca tenha feito em toda a sua vida. Algumas pessoas aqui talvez nunca tiveram um amigo em toda a sua vida. Eu já tive pelo menos 2 amigos, Judenberg e o Maurício. Mas amigo. Tem gasolina? Não tem. Passa lá que eu boto. Vai botar? Vou. Eu vou encher o teu tanque. Vai encher? Vou. Mas no outro dia, quando eu não tenho, ele fala, põe lá no seu tanque lá que eu vou encher. Amigo, irmãos, é outra conversa. Amigo é outra pessoa. Amigo, ele tem outra atmosfera dentro dele. Ele olha para os interesses de Deus, porque sabe que isso agrada a Deus. A Bíblia diz, deleita-te em fazer a vontade do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. Abraão está entendendo que ele ouviu a voz de um ser. Ele falou, eu nunca ouvi essa voz. Eu nunca ouvi uma pessoa que tivesse essa dicção. Eu nunca ouvi alguém que falasse um hebraico ou um aramaico com essa tônica tão forte, tão pesada, com tanta autoridade. Então essas coisas são marcantes, porque às vezes nós estamos buscando resultado, irmão Osmar, mas o resultado não vem por quê? Estou fazendo bem pouco para Deus. Aí Deus fala, passa a régua, eu crivo, está dizendo, olha, fui lá, estou procurando amigo. Eu não estou procurando mais uma pessoa, um colega. Um colega, irmãos, é uma pessoa que você tem assim uma reciprocidade, mas você não se dá para aquela pessoa como você deve se dar quando você encontra Deus. Então, um colega é uma coisa até errada. Eu acho muito errado nós na igreja, dentro da igreja, chamarmos um ou outro de irmãos, quando não somos irmãos, somos colegas. E é por isso que eu sempre falo nesse último almoço, o que eu falei? Os irmãos precisam entender que nós somos pelo menos irmãos. E por que nós fizemos o almoço? Nós precisamos estar entrosados. Eu preciso entender que o Bruno é novo, tem menos de 30 anos, e o Bruno está aqui em nosso meio, porque o Bruno é Cristo. Eu preciso entender que ele tem seus medos maiores, porque tem muito menos idade, e as coisas que ele chegam até a sua vida lhe espantam. Por quê? Ele não tem maturidade, bem como a Brenda, bem como também o Ítalo. Eu não sou amigo do Brenda, do Ítalo, nem da Brenda. Eu sou uma pessoa que Deus me colocou como pastor. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus não aparece para ninguém enquanto você não for amigo dele. Às vezes você não é amigo nem do teu próprio pai, nem da tua própria mãe, nem do teu próprio marido, nem do teu próprio filho. Você precisa entender e trazer ao coração, respirar o que é, na verdade, uma fidelidade a Deus. Mas pastor, eu sei que é difícil, não é fácil. Por que é difícil? Quando Deus colocou Abraão na estrada, Abraão teve uma série de indisposições. Abraão teve problema e teve que mentir, ou mentiu de forma porque escolheu,
dizendo que até a mulher dele não era a mulher dele, era uma prima, e depois se descobriu, etc e tal, mas o que não deveria fazer, porque subestimou a Deus. O que você faz? Ou eu também não faço, que eu sei que não sou perfeito, mas busco a perfeição todo dia. Você tem que entender que você não pode ser amigo de uma pessoa e dizer, se aquilo for uma mentira, é pior para você ou pior para mim. Eu não posso dizer, eu não sou amigo amicíssimo da Miriam. Eu conheço a Miriam há muitos anos, mas não sou amigo da Miriam. Eu sou irmão em Cristo, mas eu ainda preciso fazer um pouco mais para poder, na hora do julgamento, Deus olhar e falar: o que ele é da Miriam? É irmão. Mas espera aí, o que ele faz para mim? O que ele trouxe benefício para mim? Irmãos, uma família em Cristo, ela tem muito mais valor do que a tua família parental, aonde quer que você imagine. Quando estava Jesus falando do evangelho dele, ele disseram assim: olha aí, seu pai e sua mãe te chamam. Jesus falou: o quê? Seu pai e sua mãe? Não, meu pai e minha mãe são aqueles que fazem a vontade de Deus. Irmão, entenda bem que quando Deus abrir teus olhos, o mundo espiritual de Deus, sabe, a regência da magnitude de Deus, do soberano poder de Deus é tão excelente, tão glorioso, tão eterno, você começa a colocar as coisas no lugar. Você não pode colocar uma coisa terrena, temporal, na frente da pessoa de Deus e dizer: olha, Deus é comigo, mas peraí, você está tratando ele? Eu estou orando, pastor, amém. Eu estou estudando a Escritura, amém. Mas isso não basta. Ele não precisa do teu ouro, não precisa da tua prata. Mas uma coisa ele precisa que você entenda. Eu vejo nitidamente, falei para a Rosângela, que Deus coloca umas coisas na minha vida que não é capacitação minha humana. Não é. Porque aos 60 anos, vou a Minas, vou aqui, vou acolá, vou lá, compro, vendo, descarrego, contrato, passo, volto para casa quase 3 horas da manhã. Fui dormir 3 horas da manhã. Quando foi, acho que umas 9 horas, 9 e 10, eu já estava de pé, já estava pensando em Deus. Mas por quê? Eu não quero pensar em Deus. Ele faz com que eu pense, eu não quero pensar nele. Ele entra todos os dias de manhã, seja 4 horas da manhã, 5 horas. Eu falo: Deus, eu vou dormir. Não, você não vai dormir, você vai conversar comigo. E quando ele começa a conversar, ele não quer parar. Alguém me vê, Lucas vai lá de madrugada e fala: meu pai está orando essa hora. 3, 4, 5, mas por quê? Eu quero que você aprenda nessa palavra e não ouvir apenas uma palavra teológica para você se encher de conhecimento humano. Eu quero que você entenda que se Deus realmente é seu Deus, Ele é uma pessoa. Deus é uma pessoa. Ele se manifesta, Ele fala, como falou com Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Não, o que Deus está querendo dizer? Olha, Abraão gastou 2.500 quilômetros. Eu tenho uma terra para você chamada Sião Celestial. Deus está falando conosco, irmãos, que a Sião Celestial é uma terra definitiva. Mas quando você já entender que você pode viver aqui uma obediência extraordinária, de forma que você possa trazer Deus para dentro da sua vida, irmãos, vai ser maravilhoso. Por quê? Eu não tenho dúvida que Deus existe, nenhuma dúvida. Eu não tenho um milésimo de dúvida da existência de Deus. Por quê? Porque eu vejo quando eu não estou bem com Ele. Ele, já falei para vocês, Ele me faz me sentir mal. Ele fala assim: eu tenho que sair de perto de você. Por quê? Você não está com a pureza que você deveria estar. Você não está com as intenções que você deveria estar. Eu gosto tanto de Deus, que eu chego a ter medo de Deus. Você sabe por quê? Porque eu sei que Ele é extraordinariamente magnífico, maravilhoso. Mas eu aprendi uma coisa que está na natureza dele: Ele não gosta de brincadeira. Sabe, não sei se você já teve alguém sério, amigo, que fala com você: oi, como é que vai, tudo bem, mas não gosta de brincadeira. Deus é uma pessoa que não gosta de brincadeira. E por isso, por Ele não gostar de brincadeira, você deve levar a sério a palavra que diz que Ele, na verdade, não se deixa. O que Ele fala? Não se deixa o quê? Escarnecer. O que é? Tipo assim, o que é escarnecer? Ô Lucas, como é que você está? Está bem? Ô Lucas, você está aí? Isso é uma coisa que Deus não quer, não. Não brinca comigo assim, não brinca comigo assim, não fala meu nome em vão. E outra, não, sabe, não desdenha de mim. Por quê? Porque eu vou tomar providência. Meu Deus.
Então, isso é uma coisa que eu aprendi de Deus. Eu olho às vezes alguém fazendo isso, contando uma história. O que o pastor fez? O pastor fez isso, fez aquilo. Está falando do meu coração, ele não tem noção. O que o pastor fez, Rosângela? Aí ela me conta, olha, o pastor falou, fez isso. No meu coração, irmão, vem logo assim: se não for misericórdia dele, de Deus vai matar ele. Mas como, pastor? Irmãos, eu vi muitas pessoas na igreja falando de Deus, pregando como nunca, indo até para os Gideões. O que? Pregou nos Gideões, se desviou, se tornou um assaltante, se tornou um homem enfiado no meio dos anos. O que Deus fez com ele? Foi levando, ele deu uma data para Deus que ia parar. Só que ele disse a data para Deus, eu nunca imaginava isso. O que Deus fez? Ele não morreu, Deus matou. As coisas, irmãos, que aconteceram no passado acontecem hoje da mesma forma para mim. Irmãos, para mim tudo é tão claro, as visões de Deus, as revelações, os sonhos que Deus me deu já. Uma vez Deus me deu um sonho me repreendendo terrivelmente, e às vezes eu fico calado, às vezes não, às vezes a Rosângela olha para mim, já tem vezes que eu vejo mistério e aquilo fica na minha cabeça 3 dias seguidos. Uma vez Deus me deu uma visão, eu fiquei tão trêmulo naquela visão, que eu fiquei trêmulo da realidade, que eu fiquei acho que uns 2 dias nem querendo falar. Quando você na verdade vê Abraão, que vai fazer tudo isso, irmãos, ele sentiu a presença de Deus. Aleluia! Porque veja bem, quando eu falo sentir a presença de Deus, irmão, não é sentir a presença de Deus, esse arrepiozinho que você fala, isso não é a presença de Deus, mas é muito mais. Quando você vê o próprio João dizendo naquelas visões, e eu vi, e eu caí, Daniel caiu. Deus é uma ciência tão profunda, quando você se torna amigo de Deus, você se torna amigo da maior obra que tem na terra, não há nada maior que Ele. Por quê? Porque quando Ele te leva, você vai perder a voz, Ele não vai deixar você falar mal, porque não tem como falar. Você não fala porque Ele trava você, a glória, a força, o poder é tão grande. Aí você vai entender, então por isso que Moisés, é por isso que Isaías, é por isso que Elias, quando você entender que você vem para a casa de Deus, você não vem aqui com todo respeito para cantar só, bater palma, orar. Meu Deus! Você vem buscar a pessoa mais nobre que existe no mundo. A pessoa de Deus na vida de Abraão, depois que ele se tornou amigo de Deus, que ouviu a voz de Deus, e que Deus falava com ele, aos 100 anos, a Bíblia diz que ele ia ter um filho. Quem aos 100 anos, irmãos, teria a capacidade de ter um filho, um casal de velho, um com 80 e pouco, ou 90 e outro com 100? Não existe essa possibilidade, não existe. Nem no laboratório humano, ninguém faz essa possibilidade ser real, não existe. O que eu quero dizer? Você está procurando assim, pastor, eu estou um tempo com Deus, mas eu não tenho a vida, nem tenho a confiança que eu gostaria de ter em Deus. Hoje é um dia para você entender o seguinte: a herança que Deus vai deixar para você é uma herança que você deve entender. Olha, a vida eterna começou aonde? Não, depois que eu morro, a vida eterna começa hoje. Por quê, irmãos? Esses dias agora, a Rosângela estava doente. Quando eu levantei e sentei na cama, aí eu olhei para o chão, fiquei uns 4 minutos. Daqui a pouco, meu chão da cama acende tudo aceso. Ah, não tem nada, aquilo estava do outro lado. Aquilo faz parte da minha vida. Deus me dizendo, estou com você. Sabe por quê, irmãos? Você me vê pregando aqui, mas às vezes eu fico muito entristecido, porque as pessoas ainda não constituíram o tamanho de Deus, a fé que tem que ter em Deus, o amor que tem que ter a Deus. Então elas ficam como se andando, mas meio cabisbaixas. Vou falar exatamente o que o Lucas falou. Será que ele vai fazer, meu amigo? Será que ele vai, me ajudar? Irmãos, a gente tem que cumprir a palavra. A Bíblia diz: deleita-te em fazer a vontade do Senhor. Primeiro você tem que fazer a vontade de Deus. Primeiro lugar é isso. Primeiro buscar o reino de Deus, a sua justiça, e demais coisas que serão acrescentadas. Deus não vai fazer nada fora da ordem. Irmã Rosa, que é bênção, faz a vontade de Deus.
Mas pastor, faz a vontade de Deus, porque a ordem é: primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Primeiro você tem que entender que o reino de Deus tem que nascer aqui. Porque quando eu falar para qualquer irmão, para qualquer irmã, eu tenho que chegar na maior naturalidade na vida. Se eu chegar em qualquer lugar do mundo, eu posso entrar em qualquer lugar que seja caverna, onde tenha bicho, demônios, mas não tem problema nenhum. Por quê? Eu conheço ele há algum tempo já. Desde os meus 24, 23 anos, eu aprendi muita ciência dele. Então, para mim, é uma coisa normal ter as visões, as revelações, expulsar demônios, nem sei quantos, entrar nas cadeias, fazer a obra. Por quê? Porque eu sei que ele é maior de Deus, mas quando você não tem essa fé, você faz uma série de coisas que você não deveria fazer. Irmãos, entendam bem. Abraão, ele foi a pessoa que Deus abriu um caminho na face da terra para dizer que eu vou começar por Abraão, é aqui. Mas onde que o coração de Abraão está? Abraão está lá em Ur dos Caldeus. Eu tenho que tirar Abraão de lá, porque não é lá que eu quero começar. Eu quero começar na Palestina, eu quero começar em Canaã, eu quero começar em Israel. Então eu vou trazer. Como vou trazer? Vou trazer ele andando. Só posso trazer ele andando agora. E alguém olha no reino de Deus, mas Deus vai trazer Abraão 2,500 vou fazer. Nem que eu tenha que levar os anjos, mas Abraão vai chegar até a Palestina. E às vezes você tem que entender que você faz muito pouco, muito pouco. Eu falei o exemplo da estrada, porque não é uma primeira vez que eu faço, várias vezes eu fiz. E alguém vai dizer assim: mas se eu vou no Rio e volto no mesmo dia, eu vou em Bauru e volto no mesmo dia. O que o senhor sente? Eu sinto cansaço, mas não morro. E quando eu vejo alguém que precisa vir para a casa de Deus, aí Deus fala no meu coração: Abraão não tinha carro, Abraão não tinha ar-condicionado, Abraão não tinha máquina, nem trator. E quando ele andou a Deus? Abraão andou 2,500. E olha que eu fiz com Abraão muitas coisas. Coloquei obstáculo na vida dele, coloquei impédio na vida dele, homens para poder até mesmo ameaçar para a vida de Abraão. E ele andou para trás. Ele nunca me disse que iria voltar para o Iraque. Ele nunca me disse que iria voltar para Ur dos Caldeus. Então o que a gente aprende com essa palavra? Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus está querendo dizer o seguinte, irmãos: faz um pouco mais, coloca um propósito para Deus, que você seja transformado. Nós vamos muito comumente ao monte, faz um voto com Deus assim: eu nunca mais, Deus, vou te dizer não quando estiver indo ao monte, porque nunca mais, Deus, nunca mais, porque você ama Deus. Deus, eu nunca mais vou dizer não quando tiver uma consagração na igreja, nunca mais, nem que eu esteja doente. Eu vou doente, mas eu vou. Você tem que entender mais de Deus, irmão. A igreja entende muito pouco de Deus. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque Deus entra aqui, Ele está procurando uma mulher de oração. Eu já vi mulheres, irmãos, que elas fazem uma frente espiritual tão linda, tão brilhante, que eu tenho saudade de muitas mulheres, porque eu vi que elas foram muito mais que muito homem. Eu vi mulheres de oração que, com todo respeito e carinho, gigantes mulheres de oração, que as pessoas tinham medo de conversar com elas. A irmã de Janira era uma. A irmã de Janira chegava assim: Pai do Senhor Jesus, irmã Janira, eu trouxe meu amado irmão querido. Ela falava assim: a paz do Senhor, irmãos. Aí ela apertava a mão e falou assim, começava a falar os mistérios de Deus, falando: eis que o Senhor fala contigo, tu tens 2 casamentos, e tu precisa aprender que não se deve brincar com o Senhor, porque o Senhor é grande e poderoso. Homem, conserta-te diante do Senhor, pois com 2 varoas tu não poderás viver. Tu decides se vive com Deus ou se vive com o demônio. A minha paz, a minha graça. Era assim. O que eu quero dizer para você? Você precisa ser amigo de Deus, ou amiga. Você não pode ficar nessa coisinha: vamos para a igreja, vamos. A vida que você leva, você tem que ser amigo de Deus. Amigo, por quê, irmãos? Porque um amigo de Deus, ele sabe que Deus vai fazer, como o Lucas diz, sabe, na verdade, que Deus realiza. Você tem umas dúvidas, por quê? Porque você vem aqui, canta, louva, o que você deu?
peguei uma moeda do meu bolso e joguei para ele. Quanto que era a moeda? R$1. Mas quanto tempo você faz isso? Ah, pastor, já faço há bastante tempo. Quando você abre o bolso, veja bem, senão isso é para todos. O que você pega? Sempre pega aquela notinha de R$2, já bota lá. Então você vê que você mesmo se desqualifica. Porque Jesus disse: ó, ninguém mais do que essa mulher viúva colocou mais nesse camuflagem. Por quê? Porque ela deu tudo que ela tinha. Aleluia. Aprende a dar tudo que você tem. Ó, vai ter agora consagração, vai ter vigília, vai ter subida no monte, vai ter jejum. Quero ser amiga de Deus. Olha, vou faltar esse dia, vou faltar o outro. Aí Deus fala: pode deixar. Eu não estou procurando, Deus falando, problema. Estou procurando amigo, homem forte, mulher forte de Deus. Por acaso tem alguém entre nós doente, aleijado, surdo, mudo? Porque já ouviu isso inúmeras vezes e continua com a mesma coisa. Deus quer dizer para você, para todos nós: olha, nós tivemos um culto e Abraão já é morto, mas já se passaram milhares de anos e Abraão está vivo. Amigo de Deus, você tem que se esforçar, entender. Olha, pastor, eu estou orando, mas quanto tempo você ora? Eu oro desde que eu estou na igreja, nasci na igreja. Tá, e daí, você ora o quê? Meia hora, 40 minutos? Irmãos, tem problemas de tudo que é natureza. A igreja tem problema porque pode se tornar um outro produto. E se tornando outro produto, não agrada a Deus. O meu medo é que alguns irmãos ou irmãs, eu sou para a cobrança de Deus, Deus já fala: mas você não viu? Você não viu que eles não estavam fazendo nada? Você não viu que eles não oravam? Você não viu que eles jejuavam? Você não viu que eles iam no monte? Você está passando a mão neles? Não, Deus. Você não viu que eles não se transformaram em discípulos? Nós temos muitos faltantes. Qual é a justificativa para muita gente faltar? Se tiver justificativa, amém. Mas tem gente que falta a igreja como se aqui fosse uma brincadeira. Então, está longe. Ah, vou fazer, vai fazer, não vai acontecer nada. Quando você menos imaginar, pelo tratamento que você dá a Deus, Deus vem e faz assim: ó, corta. Por que corta? Porque não tem temor a mim. Por que eu vou abençoar uma pessoa que não me respeita? Uma pessoa que não se humilha, uma pessoa que tem tudo para estar aqui. O que você tem? Carro, tem uma casa, tem emprego, tem ocupação. Você está aqui? Não, onde você está? Estou voando aí. Irmão, você acha que Deus vai deixar um pastor como eu, desrespeitoso aqui? Ele vai olhar naturalmente para o Espírito Santo e para o Filho. O que você acha do pastor? Tira, bota outro lá, o que você acha? É claro que Deus talvez me dê uma oportunidade, mas se eu insistir, Deus fala com o Pai, o Filho e o Espírito Santo: tira ele, bota fora. Por quê? Eu tenho outrozinho melhor lá, estou começando com outro lá. E vem, bota aqui. A alegria que você precisa entender é que talvez você nunca tenha sido na sua vida toda amigo nem amiga de ninguém. Há mulheres que não são amigas nem do próprio esposo, e tem esposos que não são amigos nem da própria mulher, e há filhos que não amam nem a própria mãe, e a mãe que não ama também nem o próprio filho. Meu Deus. Entenda bem, coloca Deus na categoria, coloca ele na categoria Deus. Aleluia. Tudo preparar a sua casa para você fazer, para você ofertar, para você ajudar. Que horas é o culto? 7h30. Deus me ajuda, que eu esteja pronto às 7 horas, por favor, me ajuda. Você vai colocar a importância de Deus. Esse é o momento dessa palavra para você entender. Se você às vezes, irmão, vive uma pessoa 40 anos, você não é amiga daquela pessoa, nada, você vive com ela, e ela também não é sua amiga. O que Deus quer mostrar é o seguinte: Abraão se tornou um homem tão fervoroso, tão amoroso, que quando ele diz: esse é meu filho amado, para Deus, para Cristo, esse é meu filho amado, em quem me comprazo. É porque Jesus fica cuidando de Deus, ainda que Deus não precise do cuidado de Jesus, que é o suficiente. Jesus olha para Deus com amor, com uma paixão, com um respeito, com uma adoração. Fala: meu Deus, esse é meu Pai, esse é meu Pai. Porque quando ele olha, irmãos, ele olha uma fábrica em que fazem-se nuvens, fazem-se relâmpagos, trovões, produz-se um mar, produz peixes, produz ervas gigantes, produz frutas. Meu Pai, meu Pai, meu Pai. Ele olha e sente: meu, é dele. É
Às vezes você vem para a igreja e você não sente que está tudo sob o comando dele. Seja chuva, sob o sol, seja tudo nosso meio. Porque eu estou com esse problema, Flávia. Porque eu estou com esse problema. Eu estou com esse problema porque eu não consigo resolver, mas Deus quer trazer ao entendimento, irmãos, que não tem nada perdido. Aleluia. Nada perdido. Você tem que se acostumar a vencer em tudo que é tribunal. Se acostumar a vencer em toda situação. Mas por que eu não venço? Eu não sei. Só sei de uma coisa: Abraão, a Bíblia diz, se tornou amigo de Deus. O caminho é esse. Agora, se você é frio, gelado, não tem comunicação, se você não tem palavras, você não está nem aí, irmãos, é pedir a Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante as mãos onipotentes de Deus. Eu vou falar: Deus, eu estou pobre. Por quê? Eu quero gostar mais de Deus, eu quero acreditar mais no reino. Meu irmão Lucas disse que sem fé é impossível agradar a Deus. Claro, você acredita no reino? Pastor, mais ou menos. Essa é uma noite, irmão. Você vê assim: olha, por que está dando tudo errado? Sem fé é impossível agradar a Deus. Esse homem chamado Abraão, quando Deus chamou, sem carro, sem ar-condicionado, sem rádio, sem casa, não sabia nem para onde ia. Esse homem, a Bíblia diz que ele fez um altar. Quando estava no meio da viagem, ele fez: prepara um altar para ele, porque eu vou agradecer ele. Fez um altar e começou a agradecer a Deus. Se Deus está muito pequeno na sua vida, irmão ou irmã, essa é a razão de que Deus não pode fazer muita coisa. Por quê? Abraão acreditava em Deus porque ouviu e viu Deus. Essa voz ninguém tem. Esse time, ninguém tem esse time de voz. O que você precisa entender é o seguinte: se nunca você foi amigo de ninguém, você não sabe o que é ser amigo, uma amiga. Você não sabe. Um amigo cede para o outro o tempo todo. Um irmão amigo, irmão, tolera o outro mesmo. Hoje você está intolerável na minha cabeça, mas eu amo você, gosto de você como meu amigo, como meu irmão. Hoje você não está bem, está nervoso? Estou, mas eu amo você. É silêncio na alma. Deus quer dizer para você: aconteça o que acontecer com você, saiba que a culpa não é de Deus, porque Deus é amigo e as palmas louvam e dão graças a Deus.